Boa tarde a todas e a todas. Meu nome é Paloma Rossilo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente à equipe do IQBR por estar conduzindo os trabalhos aqui do FIB online de forma tão brilhante, tão cuidadosa a todos os painelistas e aos participantes. Também gostaria de agradecer muito aos painelistas que aceitaram o nosso convite para participar desse workshop. É muito significativo poder dialogar diretamente com pessoas que há anos constroem uma internet mais democrática, cada vez mais, pessoas que estavam à frente da construção de marcos normativos que hoje em dia a gente estuda, e até mesmo pessoas que trilharam já caminhos que hoje em dia são sonhos para quem ainda tem 20 e poucos anos. Eu estou abrindo esse painel, mas, na verdade, o moderador oficial do painel é o Carlos Afonso, o famoso CA. Ele está com probleminhas de conectividade, por ironia da vida, mas em breve ele vai entrar no painel e vai seguir enquanto moderador. Mas eu já queria começar o painel. Novamente, meu nome é Paloma Rossilo, eu sou pesquisadora e diretora financeira do IRIS, que é um instituto de referência em internet e sociedade, sediado em Belo Horizonte. O IRIS se dedica a explorar, investigar e pesquisar a relação entre internet e sociedade, e os desdobramentos dessa relação. A gente também atua na promoção de oficinas de inclusão digital, educação digital e apoio à comunidade. Como que vai acontecer esse workshop? Ele é um pouquinho diferente dos outros workshops que já aconteceram no FIB, porque a dinâmica dele vai ser a seguinte: alguns jovens que são atuantes na governança da internet vão levantar perguntas, fazer uma contextualização dessas perguntas, e os conselheiros vão ser convidados a responderem essas perguntas. E a gente está, então, propondo um diálogo mesmo sobre o presente, passado e o futuro da governança da internet. E eu queria já embalar na primeira pergunta, que eu vou fazer a Bia Barbosa, que pelo primeiro ano é conselheira do CGI. A Bia também é jornalista e especialista em direitos humanos pela USP, é mestre em gestão e políticas públicas pela FGV, ela é uma das fundadoras do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, por meio do qual ela participou dos processos de tramitação e aprovação do Marco Civil da Internet, da LGPD, das mudanças no marco regulatório das telecomunicações. A Bia também integra ativamente a Coalizão de Direitos na Rede e já integrou diversos órgãos e comissões. Bia, considerando esse incrível currículo ativo em temas de políticas públicas, a minha pergunta vai ser nesse sentido, porque aqui no IRIS, a gente publicou esse ano um livro chamado Inclusão Digital como Política Pública. E ao longo do processo de elaboração desse livro, eu pude me debruçar sobre a análise das políticas públicas de governança da internet no Brasil. Eu também busquei entender como que o papel do CGI se dá de acordo com cada política. Então, eu queria que essa primeira pergunta fosse no sentido de tentar entender esse papel. A gente sabe que não existe uma definição única sobre política pública, mas eu acredito que tem alguns elementos que são comuns à maioria das definições. Por exemplo, a centralidade do Estado enquanto agente formulador de execução das políticas públicas. A gente sabe que o CGI não é um órgão estatal, mas mais de 40% do comitê é o governo, né? É o setor governamental. Então, a minha primeira pergunta nesse tema é para tentar entender como que o CGI desenvolve mecanismos para a gente conseguir diferenciar o CGI do próprio Estado. Eu sei que, por exemplo, vocês desenvolvem a votação por consenso, que seria um mecanismo para garantir que todos os setores representados no comitê tenham voz e participem ativamente da deliberação. E a minha segunda pergunta toca em um segundo elemento comum também às políticas públicas, que é a existência do próprio problema público, né? De acordo com a escola... O que eu chamo aqui de problema público? De acordo com a Escola de Chicago de Psicologia Funcional, uma situação se torna problemática quando as reações habituais de organismos ao ambiente já não satisfazem as necessidades e os desejos daquele organismo. Então, essa falta de sintonia entre as expectativas e as possibilidades geram uma tensão, conflitos que consequentemente mobilizam grupos. E esses problemas se caracterizam enquanto público, de acordo com Dewey, quando não só os grupos imediatamente afetados pelo problema se organizam, mas também quando outros grupos se organizam e mobilizam pela questão.
Mas, além dessa divagação teórica para localizar um pouco mais a minha pergunta, o que eu queria especificamente perguntar, enquanto uma segunda pergunta, que eu estava lendo as atribuições do CGI são várias, e uma delas é o estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no Brasil. No início, eu acredito que o CGI se dedicava de maneira mais, vamos dizer, exclusiva e claro que não estou depreciando a questão, mas essa análise que eu fiz até lendo as atas e os documentos divulgados, mas o CGI se dedicava muito às questões mais de administração de recursos técnicos. Mas desde 95 a internet mudou muito, a relação com a sociedade mudou muito, e questões políticas, econômicas, culturais, sociais e psicológicas se relacionam diretamente com esse uso e desenvolvimento da internet. Então, Bia, eu queria que você pudesse fazer um comentário sobre essas mudanças de papel do CGI, se você considera que agora o CGI tem um papel de uma atuação um pouco mais política, econômica, cultural, social, uma interlocução, uma incidência mesmo nas políticas públicas que vão além das questões técnicas e de infraestrutura. Obrigada, Paloma. Bom, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui na minha primeira atividade do Fórum da Internet no Brasil enquanto conselheira. Acompanho o trabalho do CGI há bastante tempo e a gente começou uma nova gestão, um novo mandato do Comitê Gestor recentemente, e estou muito feliz de poder estar aqui trazendo reflexões que são minhas, que não são do Comitê Gestor da Internet, mas que são minhas enquanto conselheira desse integrante desse espaço, e muito feliz de estar dividindo essa mesa com o Carlos Afonso, com o Demi, com o Nivaldo, e parabenizar muito o Paloma, Cindy, Santiago, todo mundo por essa iniciativa, né? Eu não sou, Demi, Nivaldo, Ciá, somos jovens há mais tempo do que vocês, mas acho que a gente também está num diálogo aqui, também podemos nos colocar na juventude nesse esforço de promover uma internet cada vez mais plural, aberta, acessível a todos e todas. Eu acho, Paloma, que você colocou as suas duas perguntas muito bem e vou tentar dialogar com elas, trazer reflexões sobre elas ao mesmo tempo, assim, as duas conjuntamente, porque eu acho que elas se relacionam. Como você bem disse, a internet não é a internet de 30 anos atrás, né, que a gente tem hoje, e a gente vive uma sociedade cada vez mais mediada por aplicativos, por informações, pela conectividade, que é tão fundamental e que, infelizmente, ainda não alcança o conjunto da população brasileira, apesar de todos os esforços de inclusão digital que são feitos no país, e as pesquisas do NIC-BR mostram bastante isso, e numa sociedade cada vez mais mediada e intermediada pelo ambiente digital e pela internet, eu acho que não poderia ser diferente o Comitê Gestor da Internet acabar participando de definições de políticas públicas de uma maneira mais intensa. Isso se dá a partir de 2014, positivado na nossa legislação. Então, o Marco Civil da Internet estabelece como uma diretriz para o uso e desenvolvimento da internet no país que o Comitê Gestor seja ouvido nesses processos do desenvolvimento de políticas públicas e da regulação da internet, estabelece o princípio da regulação multissetorial, mas isso já vinha acontecendo muito antes, inclusive a gente ter isso positivado no Marco Civil da Internet é fruto de uma atuação do Comitê Gestor da Internet também no processo de tramitação da própria lei, dos próprios debates que aconteceram no Congresso Nacional, e eu tive a oportunidade de participar disso na época, como uma das ativistas do Intervozes, da sociedade civil, e não como conselheira do CGI naquela época, né? E acho muito positivo que o Marco Civil tenha positivado isso na legislação, e porque o Comitê Gestor da Internet ele tem uma característica, e para mim ele é um espaço essencialmente de participação da sociedade
civil, e aí o civil não é necessariamente só o terceiro setor, mas é a academia, é a comunidade técnica, é o setor empresarial, que são os outros setores, além do governo, que estão representados no comitê gestor, porque ele é um modelo, e não à toa ele é referência internacional, do ponto de vista desse modelo de multissetorialidade, que pode encontrar, a partir de um debate aprofundado, a partir de divergências que são saudáveis, né, a partir de reflexões conjuntas que sejam feitas dentro ali do comitê, refletir para fora uma possível posição de consenso para a sociedade em relação ao desenvolvimento das políticas públicas. É por isso que, quando um posicionamento do CGI acontece sobre um determinado projeto de lei, sobre um determinado plano ou de inteligência artificial, ou sobre a estratégia digital do Brasil, ou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou sobre o projeto, o chamado projeto de fake news, que está sendo debatido no Congresso nesse momento, quando o CGI se posiciona sobre essas questões, isso tem um peso muito grande, e é bom que tenha, na minha avaliação, para os tomadores de decisão, seja para os desenvolvedores de políticas públicas, seja para os operadores ali do processo legislativo, na Câmara e no Senado Federal, porque o CGI pode fazer essa síntese de uma posição equilibrada e de escuta dos diferentes setores representados ali no comitê, para servir como uma referência e como um subsídio para a tomada de decisão, tanto do gestor como do legislador, né, ali na frente. E aí, apesar do comitê gestor ter uma participação bastante significativa do governo, e aí é do governo de plantão mesmo, porque é o governo que está no poder que define os seus representantes, ao contrário dos demais setores em que há um processo de eleição e de escolha dessa representação por parte da sociedade civil. Quando eu estou falando sociedade civil, eu estou falando não Estado, né, não poder público. A gente procura garantir que essa decisão, que o fato de você ter 40% de composição ali do governo federal não signifique uma confusão com uma posição do governo, né? E aí vai nesse esforço que você mencionou da gente ter do CGI tentar funcionar por consensos, né? O consenso construtivo, né? Então, acho que é importante, inclusive, não jogar uma ideia de consenso que é assim, qualquer um que vete, aí você impede que aquilo aconteça. Acho que os conselheiros do CGI estão sempre muito imbuídos do esforço da construção do consenso, que é bastante importante, né? Então, assim, o que eu posso abrir mão um pouco aqui dessa posição que eu estou, e cada setor abrir também, para a gente buscar o mínimo denominador comum e saber que isso, se virar uma resolução do CGI, ou se virar uma recomendação, um apoiamento a um ou outro texto da lei, isso pode significar uma lei mais equilibrada lá na frente, porque muitas vezes o Congresso Nacional ou o gestor não tem as condições de fazer esse tipo de debate multissetorial que a gente garante que aconteça no CGI. É claro que a gente não vai se debruçar, e o comitê nem tem essa expectativa, a gente vai se debruçar sobre absolutamente tudo que acontece, do ponto de vista de políticas públicas na área da internet. E ainda mais hoje, com essa mediação cada vez ainda maior do ambiente digital das nossas vidas, você vai ter política pública de internet no município, nos estados, num país do tamanho que a gente tem aqui no Brasil. Não é viável que o CGI olhe para tudo, mas eu acho que as grandes questões que estão colocadas, há esse esforço e há esse comprometimento em trazer esse olhar, né? Acho que eu vi de perto, enquanto sociedade civil que estava lá, né? Uma entidade sem fins lucrativos, batalhando por determinadas questões do Marco Civil da Internet. Vi como foi importante os conselheiros do CGI naquele momento e a assessoria do CGI naquele momento participar. A importância da contribuição na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e às vezes, a questão não é nem direcionada para uma política ou para um projeto de lei que está colocado ali naquele momento em discussão. Destaco, por exemplo, o papel do Comitê Gestor da Internet
na organização de grandes eventos de debates públicos sobre temas relacionados à política pública. Por exemplo, na organização do seminário de privacidade que o CGI tem. A gente vai ter esse ano a 11ª edição do seminário de privacidade do CGI. E eu que participei da discussão da Lei Geral de Proteção de Dados, que durou vários anos, todos os anos, o momento do seminário de privacidade do CGI era um momento super importante, inclusive, não só de reflexão sobre o que poderia estar na lei, mas de articulação multissetorial para a lei que a gente estava defendendo naquele momento ser aprovada, ou para a discussão da medida provisória que depois veio criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o CGI é um espaço de encontro dessa característica multissetorial, não só dentro dos integrantes do Pleno, mas a partir dos eventos que organiza e que reúne necessariamente essa perspectiva multissetorial, como o FIB. O FIB sempre também é, o que a gente está fazendo aqui pela primeira vez só virtualmente, sempre foi um encontro em que os setores se reúnem e debatem necessariamente os grandes temas da política que estão relacionados ao uso e desenvolvimento da internet. O CGI fez uma série de discussões, por exemplo, inclusive trazendo convidados internacionais, o que isso é importante para o Brasil, para a gente ouvir experiências de outros países, por exemplo, em relação ao tema da desinformação e das eleições, com a produção de cartilhas, de materiais sobre isso, né? Teve seminários, teve workshops, sempre com essa perspectiva multissetorial. Então, assim, tem a escola de governança, que é sempre um espaço de formação de mais gente para atuar de uma maneira mais intensa nesse campo do desenvolvimento de políticas públicas e do acompanhamento da regulação do setor. Então, queria destacar isso porque não é só no espaço do comitê, onde você pode ter essa questão dos 40% do Estado ou não, que você vai ter, ali você vai ter as resoluções do CGI, mas acho que o papel do comitê e a importância dele no debate de políticas públicas para o setor, ele vai além disso, porque ele é sempre, a partir dos encontros, dos espaços de formação, dos workshops, dos seminários que organiza, um espaço para esse debate multissetorial acontecer e para esse equilíbrio que é tão necessário no desenvolvimento das políticas públicas e da regulação para a internet acontecerem de uma maneira equilibrada e democrática. Muito obrigada, Bia, pela resposta. Eu concordo integralmente com você. Quando eu estava preparando essa pergunta, eu dei uma pesquisada para tentar entender melhor também esse assunto, e eu também encontrei esse seminário que você citou sobre privacidade e proteção de dados, inclusive vários seminários que o CGI organiza, dos seminários saem relatórios com diretrizes e recomendações específicas, como que aconteceu no seminário de desinformação ano passado, que teve um relatório bastante robusto. Então, acho muito importante também essa atuação nas políticas públicas enquanto fomentador do debate. Eu queria passar a palavra para o Carlos Afonso, para ele retomar a moderação. Você pode, por favor, retomar a moderação e continuar, para a gente continuar as perguntas com os demais panelistas. Alô, estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Tivemos uma falha aqui em cima da hora de um roteador aqui. Eu estou aqui em Itatiaia, no meio do mato, e a coisa estava funcionando muito bem, e houve uma falha justamente na hora de eu entrar na conferência que a gente conseguiu, aparentemente, contornar. Então, vamos lá. Já vi que vocês avançaram bastante, e eu tenho aqui de acordo com a conversa que tivemos com a organizadora, né, com a Paloma, uma lista de perguntas que participantes fariam. E a Paloma, eu acho que já respondeu, pelo que eu vejo. Quer dizer, a Paloma já fez a pergunta dela e a Bia já respondeu. E agora seria o Santiago Plata, não é isso? Poderia fazer uma pergunta para nós, depois vai ser a Cindineia e depois vamos abrir para perguntas remotas. Então, Santiago, você está online, se puder falar, por favor. Aqui, muito obrigado, Céu, pela apresentação, e é uma grande honra participar aqui nesse painel,
junto com a Cindy, com a Paloma, e esses conselheiros são importantes. De verdade, eu acho que é um marco para a nossa participação enquanto juventude, incidência na governança da internet. E justamente nesse sentido que a Bia estava falando para a gente da multissetorialidade, da governança da internet, a importância disso para a manutenção dos princípios da internet, né? E ter a juventude, não só para nós jovens, mas para todo mundo que participa da internet como um todo, ter essa juventude é essencial, né, na defesa de uma internet livre, diversificada e multissetorial. Ter uma governança da internet de princípios, normas, regras e processos de tomada de decisão e programas compartilhados, especialmente que respeitem os direitos humanos, é fundamental para moldar o futuro e o uso da internet, em especial para a juventude, né? Nesse sentido, ouvir e conectar com a juventude é primordial, porque nós somos, nós jovens, né, os mais ágeis e competentes multiplicadores dessa multissetorialidade e pluriparticipação, que são as bases da governança da internet e do próprio CGI no Brasil. Um exemplo disso é o próprio programa Youth, né, que temos as participações em todos os painéis nesse ano, e também já é um programa que vem se desenvolvendo há alguns anos, que tanto no âmbito nacional, quanto também nos fóruns regionais e globais, e me parece que é cada vez mais importante essa incidência, né, da participação dos jovens, das diferentes setores, né, porque naturalmente não é uma exigência que a gente faz no momento da inscrição da participação, mas nós todos jovens somos de diferentes setores, né, eu venho dos direitos humanos, a Paloma vem do direito, a Cindy também, mas vem de diferentes setores de trabalho, como o terceiro setor através do IRIS, através da universidade. Eu venho também especificamente do trabalho na Prefeitura Municipal de Anápolis, desenvolvendo justamente trabalhos relacionados à internet, e o programa Youth, eu sei que me transformou e colaborou muito na execução do meu trabalho no âmbito municipal, e eu sei que também essa incidência política, ela também aconteceu em diversas temáticas, né? Os jovens dos programas, eles se envolvem em diversas formas com a internet, né? Além de temas da internet, como em fóruns de meio ambiente, fóruns de direitos humanos, fóruns técnicos. E nesse sentido, o CGI apoiar, né, e continuar investindo e desenvolvendo iniciativas para os jovens na governança da internet, como o programa Youth, é essencial. E me parece que até podemos já começar a conversar, né, de exemplos a avançar, como criar espaços permanentes dos jovens, ou talvez, quem sabe, um conselho consultivo de jovens. Acho que seria demais sonhar, pois mais do que nunca é fundamental preservar a liberdade, a privacidade, a neutralidade e imputabilidade da rede, que são alguns princípios da governança da internet, né, aprovados pelo Comitê Gestor da Internet em 2009, e, sobretudo, no momento de crescimento internacional de medidas autoritárias em relação à internet e aproximação e contato da AGI, né, e dos princípios da internet com a infância e a juventude é essencial para a manutenção deste modelo ao longo dos anos, enfrentando medidas autoritárias de todos os países. O CGI, como estrutura multissetorial, responsável por coordenar e integrar as iniciativas relacionadas ao uso e o funcionamento da internet no Brasil, e a participação dos jovens estimula a repensar e pensar novas formas de exercer esse multissetorialismo e a governança da internet, né, através de novos espaços de educação, e também pensando novas formas de se proteger e de estar seguro na rede, né, além de estimular a integração de demais grupos da sociedade, como as crianças, adolescentes, a pessoa idosa, as pessoas com deficiência e muitos outros. E assim permitir tender para a inclusão plena de todos os atores e nos vários ambientes de participações da EGI, como este fórum, né? Pois todos esses grupos citados e os demais setores da sociedade, por conta da pandemia, se viram obrigados a redefinir as concepções, sobretudo a como participar nessa conjuntura atravessada pelas tecnologias de informação e comunicação, e como isso implica no exercício democrático dos cidadãos em relação à sua vida pública, política, acadêmica e laboral, né? E principalmente entendendo a concepção do multissetorialismo e da GI como um todo e da cidadania, não apenas como uma dimensão mecânica das ferramentas das novas tecnologias, mas também
da concepção da tecnologia entendida como recurso cultural e o próprio espaço da internet como espaço de território de ação social, ambiental e desenvolvimento humano. E assim, é imprescindível o desenvolvimento de iniciativas que promovam o direito de nós jovens ao aproveitamento e às oportunidades relacionadas ao acesso à informação, à comunicação e à participação online, evitando principalmente que barreiras sejam reforçadas ou mesmo criadas na forma de como os jovens constroem suas identidades, interagem com seus pares, expressam e divulgam livremente suas opiniões, pensamentos e ideias. E acho que o CGI-BR é a referência global, né, dessa governança multissetorial na internet, e buscar investir nessa participação é cada vez mais importante. Por isso que eu passo minha pergunta ao Demi, que é um engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da USP, com mestrado e doutorado em engenharia, conselheiro do CGI e diretor-presidente do SNIC-BR, e também professor associado da PUC, e também membro da diretoria da ICANN. Como o senhor vê possibilidades de criação de espaços permanentes de participação de jovens e também de demais grupos da sociedade, né, como pessoas com deficiência, a pessoa idosa, que todos cada vez mais e acelerados pelo isolamento social se envolvem na internet e usam ela para viver, para trabalhar, para se educar. Então, como o futuro pode trazer novas possibilidades de participação? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar presente aí. É muito gratificante estar no meio dos jovens aí. Como falou bem a Bia, eu sou, no caso, muito mais grave do que a Bia, jovem há muito mais tempo do que a Bia, mas estou muito contente de estar no meio desse pessoal tão vibrante aí. Veja, a internet ela evolui de uma área acadêmica para a sociedade como um todo. E eu acho que o grande fulcro dela, né, o grande motivador dela, ainda é aquele que a gente tinha no começo dos tempos, que era uma rede que, como dizia o John Perry Barlow, que morreu há uns 2 anos atrás, na Declaração de Independência do Ciberespaço, uma rede que incluiria todo mundo sem nenhum tipo de preconceito de raça, de poder econômico, de situação social, em suma, de ideias, do que fosse. E é claro que isso era uma visão talvez romântica da época, mas nós gostamos muito dela e a gente adotou essa visão e tenta protegê-la na medida do possível, mesmo que já faz 24 anos que foi escrita a Declaração de Independência do Ciberespaço. Então, eu acho que o experimento internet algo muito gratificante e é importantíssimo que todos se unam a ele. Claro que a internet traz vantagens enormes, né? Não há como compensar as vantagens que a internet traz com outra coisa, traz também riscos, traz também apurrinhações, problemas. E eu queria fazer um comentário importante aqui, que eu acho importante nessa área, que é a seguinte: a gente tem escutado muita coisa, muita crítica em relação à internet, etc. e tal. Eu queria deixar claro o que é, pelo menos na minha opinião, uma diferença muito importante, né? Uma coisa é a internet, outra coisa são as construções sobre a internet. As construções sobre a internet têm vida própria, algumas progridem, outras morrem, outras desaparecem, algumas são boas, outras são péssimas, outras são mais ou menos. Isso não se confundiria com a internet. A internet é o substrato em cima do qual essas construções são feitas. E esse substrato vem vindo muito bem desde o começo dos tempos. A estrutura básica da internet é muito sólida, aguentou ordens de grandeza de crescimento de banda e de capacidade de processamento, etc. e tal, na lei de Moore, né? E se manteve sólida e continua funcionando, e o objetivo seria juntar mais gente na rede. Quais são os problemas que eu vejo atualmente? Fugindo um pouquinho da pergunta, mas meio ligado a ela. O fato de você criar um excesso de agrupamentos muito específicos na rede, que te dão também muito serviço, faz com que você esqueça ou deixe de ver a riqueza que é a conexão total, fim a fim, que a rede objetivava desde o começo. Então, o meu medo é que esses agrupamentos de árvores que nós temos por aí impeçam a gente de ver a floresta e a gente fica confortável no nosso bangalô, numa pequena área com 3 ou 4 amigos, trocando sempre as mesmas ideias, trocando sempre as mesmas opiniões, quando existe uma enorme rede por trás que você devia pesquisar.
no começo da internet, sem a história dos clubinhos, quer dizer, antes de haver essas aglomerações sociais, que são importantes, que são agradáveis, que são boas para todos nós, nos dão conforto e tudo mais, mas nos roubam um pouco a iniciativa, que seria que nós teríamos quando nós navegamos na rede. Outro dia, numa conversa sobre outro assunto de desinformação, me veio uma ideia que eu acho que é razoável, eu queria expor para vocês, que é a seguinte: nos velhos tempos da internet, e mesmo antes da internet, nós éramos sequiosos para buscar a notícia, né? Nós corríamos atrás daquilo para buscar informação, né? Com essa mexida de inteligência e algoritmos e automação, nós não precisamos mais buscar a notícia, é a notícia que nos busca. Então, atualmente, a situação inverteu, quer dizer, os fatos que se acham adequados a nós nos buscam e grudam na gente. Então, com isso, nós temos um reforço constante do que nós já pensávamos, né? Como alguém disse, a internet é ótima, tudo que eles falam é exatamente o que eu pensava, quer dizer, prova que eu estava certo desde o começo, porque eu só escuto coisas que reforçam o que eu pensava. Então, eu acho que é importante a gente não trilhar nesse caminho, tentar voltar um pouco na ideia original. Então, na linha da pergunta, eu acho fundamental a inclusão de todos os segmentos. Eu não faria esses segmentos de forma de tribos isoladas, a tribo desses, a tribo daqueles, a tribo dos outros. Eu, particularmente, sou a favor de uma internet global e que todos nós estejamos representados, independente das preferências de time, não é a internet dos palmeirenses e a dos corintianos, não, seria uma internet geral. Então, esse é um objetivo que eu já acho que a gente persegue, eu acho que o comitê gestor persegue, eu acho que uma boa demonstração de que está indo bem nessa direção é essa bancada que temos aí de jovens a nos fazer perguntas. Então, eu acredito que esse bastão vai ser passado em muito boas mãos e eu espero cada vez mais a ação dos jovens nessa área. Em suma, resumindo o que eu quero dizer, eu acho que todos devem estar incluídos na rede, nós devemos fazer o possível para ela ser acessível a quem tem deficiências físicas, a quem não escuta bem, a quem não enxerga bem, e tudo isso tem que ser colocado dentro a quem é de uma certa minoria ou de outra minoria, mas eu não gostaria de ver a internet fragmentada, essa história do splinternet que eles falam aí, em comunidades específicas que se fecham entre si e não falam, porque isso, na minha opinião, é perder a riqueza da rede e perder a riqueza da humanidade. Obrigado. Muito obrigado, Dami. Perfeito. Realmente, acho que vem também em conjunto com a própria ideia da defesa desses grupos, né, dessas minorias, a defesa dos direitos humanos, que é justamente de universalizar, de não discriminar, e de que tudo seja tratado em conjunto e que todos tenham o mesmo poder e possibilidades de participação. Muito obrigado novamente. Ok. Obrigado, Demi. Obrigado, Santiago. Eu quero fazer um rápido comentário antes de passar para a Sindineia, que é o seguinte, que eu deveria ter falado no começo e o meu roteador não deixou. A questão do multissetorialismo, né? Como muita gente fala em modelo multissetorial, mas não é certo falar em modelo, porque essa característica de trabalhar, os diversos setores trabalharem em conjunto, depende de cada situação, de cada problema a ser resolvido, né, de cada resultado a ser conseguido, etc. Então, eu me lembro que um exemplo grande de multissetorialismo que nós temos no Brasil é a articulação do semiárido, que muitos de vocês provavelmente não conhecem, e que é, entre outras coisas, responsável por todo aquele trabalho de conseguir as cacimbas, os reservatórios em todas aquelas localidades rurais, né? Milhares e milhares de reservatórios de água de chuva e outras iniciativas, muitas iniciativas de proteção às pessoas do campo e às famílias do campo, que foram feitas em um processo de trabalho entre entidades civis relacionadas ao setor e os respectivos governos envolvidos, né? Então, exemplos como esse existem em muitas outras áreas de atuação. Não é só na internet que existe multissetorialismo, pelo contrário, né? E eu acho que nós vivemos um processo muito interessante no Brasil, que foi exemplo para o mundo, em vários aspectos, que foi a criação do CGI-BR, que foi um processo de discussão longo, um aprendizado, né, em que nós acabamos multissetorialmente construindo a proposta do CGI-BR, bem antes de
o termo governança da internet existir, tanto é que ele não se chamou Comitê de Governança da Internet, mas se chamou Comitê Gestor da Internet, né? Foi em 95, muito antes da famosa reunião da ONU que definiu os critérios de governança da internet, né? Muito antes da criação da Anatel, né? Antes da privatização das telecomunicações, nascia o CGI-BR, né? Então, isso em um processo de consulta, de discussão, envolvendo governo e sociedade, né? Nós tivemos várias outras conquistas feitas por esse processo. Dentro do próprio CG, os 10 princípios de governança e uso da internet, em que nós levamos 2 anos discutindo e só foi liberado por consenso de todos os setores que participam do CGI-BR, né? E esse serviu de semente, uma das principais sementes, para outro processo de discussão que se prolongou de 2009 até 2014, que foi o Marco Civil da Internet. Outra grande conquista nossa, referência para o mundo, e que foi construída num lento e fortemente participativo processo multissetorial, né? A própria NET Mundial, que foi um evento organizado em 2014, quando foi sancionado o Marco Civil, foi outro exemplo de um processo multissetorial muito forte, que acabou a maneira em que foi conduzido, realizado, etc., acabou servindo de referência para as outras reuniões internacionais do setor, né, de governança, como a própria ONU, no IGF, que passou a usar funcionalidades que nós desenvolvemos para o NET Mundial nesse espaço do IGF, né? Então, essas coisas não nascem da noite para o dia, exceto em situações autoritárias. Essas coisas são construídas com participação de todos, né? A própria entidade que governa, vamos dizer assim, os nomes e números da internet, nasceu também assim, de um processo multissetorial, né? E foi construída e é assim até hoje, uma entidade multissetorial. Ah, mas tem limitações. Claro que tem. Cada setor tem uma forma de multissetorialismo. Nós precisamos levar em conta isso. E não existe um modelo que encaixa bonitinho em tudo. Então, eu queria só falar isso e passar já para Cindineia fazer a pergunta que seria para o Nivaldo. Cindineia, por favor. Muito obrigada, Céa. Me apresentando, eu sou a Cindineia Cantanhede. Eu sou graduanda. Todo mundo me ouve bem? Sim, né? Sim. Eu sou graduanda do curso de Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Eu integro a rede de líderes da Fundação Estudar e sou pesquisadora do Grupo PET Direitos Humanos. E tenho trabalhado na governança da internet há alguns anos. Esse ano eu atuei como facilitadora do programa IURF e também fui selecionada para o programa da ICA NextGen. E também atuei junto à SaferNet durante 2 anos com o projeto IURF City. E apresentando agora o Nivaldo Cleto, que é para quem eu vou direcionar a minha pergunta. O Nivaldo é engenheiro eletricista pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, engenheiro de operação eletrônico pela Faculdade Mackenzie, bacharel em Ciências Contábeis pela Fundação Escola, sócio da Nivaldo Cleto Contadores Associados. Ele é autoridade certificadora de serviços de certificação digital líquida. Ele também foi representante da União em Perito Judicial, presidente da Associação das Autoridades de Registro do Brasil e já atuou como coordenador de projeto da nova identidade do professor de contabilidade pelo CPC, coordenador do Grupo Nacional de Massificação de Certificação Digital, além de ter sido também presidente da JUSCESP e colunista para a revista da FENACOM. E como vocês sabem, o Nivaldo Cleto também tem grande experiência consolidada como conselheiro do CGI, e é por isso que eu gostaria de direcionar a primeira pergunta para ele, trazendo um pouco sobre as câmaras de consultoria. Nós já acompanhamos com os debates que foram direcionados no nosso workshop, como o CGI tem desenvolvido esses trabalhos, e as câmaras de consultoria, elas têm uma participação muito dinâmica e muito decisiva na construção das pautas e, consequentemente, dos projetos que são adotados pelo CGI. E dessa forma, tendo as construções das câmaras de consultoria, a Câmara de Segurança de Direitos da Internet, a Câmara de Inovação e Capacitação Tecnológica, a Câmara de Conteúdos e Bens Culturais e a Câmara de Universalização e Inclusão Digital, eu gostaria de que você abordasse, Nivaldo, como são estabelecidas os desenvolvimentos de pautas e quais são os desafios na produção das atividades do grupo de trabalho, dos grupos de trabalho das câmaras de consultoria,
e quais são os métodos viáveis para a sugestão de temáticas por parte da sociedade e também como nós podemos incluir novas ferramentas, especificamente que possam possibilitar a participação da juventude que é engajada na governança da internet, a também contribuir com o estabelecimento dessas pautas que direcionam a atuação do CGI. Olá, Cindy, cumprimento o Demi, o Carlos Afonso, a Bia Barbosa, minha colega conselheira, os meninos de UF, Paloma, Santiago, a Cindy e tem uma Carla que falou também. Bom, todos aí propuseram esse evento para a comunidade. Agradeço poder participar e compartilhar nosso conhecimento com vocês. Eu estive aqui, me precederam o Demi, que é uma pessoa já de grande conhecimento na internet, o Carlos Afonso, que foi um dos criadores do Comitê Gestor da Internet. Eu gosto de escutar as histórias do Carlos Afonso porque me passa um filme, porque desde o começo do Comitê Gestor da Internet eu participo ora como suplente, ora como titular, e eu represento o setor empresarial. E nesses anos de participação, o que eu posso dizer das câmeras, eu vou ser bem franco com você, Cine. As câmeras, elas estão dispostas no nosso regimento. Tem o regimento das câmaras de consultoria. E as câmaras, elas se subdividem em dois tipos. Em grupos de trabalho, que são montados durante as nossas reuniões mensais do pleno, que a gente fala, que se dedicam a certas necessidades. Eu vou citar exemplos, por exemplo, nós trabalhamos em grupos de trabalho para a Lei Geral de Proteção de Dados, grupo de trabalho agora, um recente que nós tivemos que fazer, estamos fazendo uma recomendação, é sobre o destino do FUST, que isso é uma das primeiras demandas dessa nova gestão, e como é que funciona esses grupos de trabalho. Pegamos os principais representantes dos setores, né? Governo, sociedade civil, setor empresarial e setor acadêmico, e a gente procura montar esses grupos de debate para a gente não ficar, durante as reuniões do CGI, muito tempo debatendo um certo assunto. Então, isso já traz um resumo para que a gente possa fazer um encaminhamento e tomar uma decisão que seja unânime. A gente tenta fazer, a maior parte das deliberações do CGI são em caráter unânime, né? Então, isso é muito bom para a democracia. E essas câmeras, elas são mais atuantes, né, os grupos de trabalho. Agora eu vou falar das câmeras de consultoria, os grupos de trabalho. Nessa última reunião, nós tivemos a reformulação das câmeras, porque entraram novos conselheiros, então a gente teve que fazer uma readequação dessas câmeras. Por exemplo, eu vou falar de algumas delas, tá? A Câmara de Inovação e Capacitação Tecnológica, da qual eu, juntamente com o coordenador e a Tanara, fazemos parte, ela está sendo recomeçando, nós estamos recomeçando. E você falou uma coisa muito importante, sobre poder participar, os jovens poderem participar dessas câmaras. Eu vou dizer uma coisa, nós temos um regimento. O regimento reza que a Câmara ela deverá ser coordenada por 2 conselheiros, um conselheiro e mais um conselheiro para ajudar esse conselheiro coordenador. E nós temos o dever de consultar, convidar membros que atuem para um determinado assunto. Por exemplo, o que eu posso dizer da Câmara de Inovação e Capacitação Tecnológica? A gente tem que procurar consultar os segmentos que são representados, os 4 setores, né, o multissetorial, se alguém tem pessoas para indicar para fazer parte dessa Câmara. Porque, a partir dela, nós estamos atendendo um anseio da sociedade, que é de possibilidade de pessoas que não fazem parte do Comitê Gestor da Internet possam
agregar aos nossos grupos para discutir assuntos de interesses e formalizar propostas para que a gente defina no CGI o encaminhamento desses trabalhos, dessas propostas. Agora, por exemplo, na minha Câmara eu vou falar, eu tenho que falar de internet das coisas, inteligência artificial, identidade digital, tecnologia 5G, redes sociais. É uma Câmara muito ampla, né? Então, a gente tem que mandar o convite. Nós podemos ter, no máximo, 16 membros convidados, eles não podem ser conselheiros, e esses membros vão participar de reuniões, pode ser reuniões semestrais ou trimestrais, depende do desenvolvimento dos trabalhos, e nós estamos devendo para a sociedade essa... Oi, oi. Estava no mute. Acabou? Alô? Alô? Eu acredito que o vídeo do conselheiro Nivaldo travou, então a gente Tá. pode retomar a pergunta dele e dar continuidade agora por conta da instabilidade. Ok. Deixa eu ver se o microfone está ok. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, agora, depois do conselheiro, seria a Paloma de novo, é isso? Isso. Eu acredito que a Paloma também está com um problema de instabilidade, correto? Eu não estou conseguindo acessar ela. Então, eu acho que a gente poderia direcionar uma pergunta a vocês, falando um pouco sobre... Eu estou vendo aqui as perguntas remotas. Tem Perfeito. 2, né? Uhum. Então, quem sabe a gente possa fazer essas perguntas? Excelente. Então, vamos lá. A primeira seria sobre o fato de Laís Kurtz, sobre o fato de que os membros de setores não governamentais do CG serem eleitos. Por que os votantes são apenas entidades pré-aprovadas? E quais são os critérios para participar desse grupo de votantes? Quem quer responder entre os conselheiros? Novos e velhos. Posso ser eu, eventualmente. Então, vai. Então, vai lá. Eu participei das comissões eleitorais aí, de todos os processos do CG. Então, veja, o decreto que cria o CG, ele define quais são as composições das diversas comunidades. Então, por exemplo, o que caracteriza a comunidade, o terceiro setor? O terceiro setor é constituído por votantes que são ONGs. Então, tem que ser uma ONG, tem que ter CNPJ, tem que ser uma pessoa jurídica, que se cadastre no processo para participar como votante do terceiro setor. O que é votante da academia? Da academia tem que ser uma associação de pesquisadores. Então, não pode ser sequer uma universidade, mas pode ser, por exemplo, a SBC, a SBRC, a SBPC, várias sociedades científicas votam nisso. Então, isso está no decreto e a gente está seguindo o que o decreto manda. Então, monta-se um colégio eleitoral para cada setor e esse colégio eleitoral é feito por entidades que, de acordo com o decreto, podem exercer o direito de voto naquele setor. Em geral, o decreto cita entidades que são coletivas, que são associações, né? Então, por exemplo,
para eleger o representante de provedores, né? Não é um provedor que vota, são associações de provedores. Existem várias associações de provedores, as associações de provedores, sejam provedores de acesso, provedores de provedores do que seja, votam para escolher naquele segmento. Então, isso vem do decreto, é aberta a participação, mas alguém tem que se cadastrar para provar que ele faz parte daquele segmento. Quer dizer, não pode, sei lá, uma universidade não pode votar na parte de provedores, ela não pode votar nem na parte acadêmica, porque está escrito que tem que ser associação de pesquisadores. Quer dizer, tem que ser aquele pessoal que paga para se ligar a um grupo e não aquele pessoal que recebe salário por estar em algum grupo. Então, são conceitos que foram respeitados desde o começo, e isso gera um colégio eleitoral maior ou menor, dependendo do grau de interessados que aparecem de cada vez. O maior colégio, de longe, é o do terceiro setor, porque aí não são associações, são ONGs diretamente, as outras são associações, são colégios eleitorais em geral menores. Ok. A segunda pergunta é de Davi Teófilo. Quais são os critérios para que associações possam participar das eleições do CGI? Como garantir que as eleições não serão influenciadas por conselheiros que podem acabar capturando essas associações para conseguir votos? Acho que o DEME, uma parte já foi respondida, mas a segunda talvez não, né? Eu posso complementar. Ok, Beatriz. Beatriz é ótimo. Só o meu pai me chama de Beatriz quando ele está bravo comigo. Eu não estou bravo com você. Obrigada, Céa. E poderia ser seu pai, realmente. Muito obrigada. Não, obrigada pela pergunta. Eu acho que o tema das eleições do CGI é algo que chama sempre bastante atenção, né? E acho super interessante a gente trazer isso aqui. Eu tinha até feito anotações aqui para relacionar isso depois com um bloco de perguntas que a gente vai ter também sobre transparência, que eu acho que tem a ver com o processo de participação, mas só comentar rapidamente, assim, eu acho que o grande desafio que existe é a gente conseguir equilibrar a ideia de uma máxima participação possível, porque a gente precisa trazer essa diversidade que existe na nossa sociedade para dentro do Comitê Gestor da Internet. E o processo eleitoral é fundamental para isso, porque quando uma entidade, por exemplo, e aí eu estou falando especificamente do terceiro setor, quando uma entidade se cadastra para participar do processo eleitoral, ela se debruça sobre o que é o CGI, ela olha quem são as organizações que estão apresentando candidaturas, ela debate esse tema internamente, e isso necessariamente gera um interesse por acompanhar o mandato depois, se aquelas pessoas foram eleitas ou não, e quais são as deliberações, as resoluções que estão sendo tomadas. Eu acho que se a gente conseguir o equilíbrio entre a máxima participação e critérios democráticos de participação para que não aconteça esse tipo de exemplo que foi trazido pela pergunta. Porque, sim, esse risco existe, né? Como você tem no decreto, como o professor Demi bem colocou, uma questão geral de que são organizações da sociedade civil, associações civis sem fins lucrativos, organizações do terceiro setor, você pode ter organização do terceiro setor das mais diversas áreas possíveis, né? Ao mesmo tempo em que a gente entende que o acesso à internet é um direito fundamental e, portanto, toda organização, todo cidadão tem o direito de participar e de opinar sobre os rumos da internet no Brasil, a gente não pode transformar o colégio eleitoral num processo de condução de organizações que se inscrevam em bloco para manipular o resultado da eleição e eleger um ou outro candidato. Ou organizações que individualmente inscrevam 30, 40 CNPJs diferentes para participarem do processo eleitoral. Claramente, isso é uma tentativa de manipular o processo eleitoral. Então, precisa ter salvaguardas nesse sentido, e acho que a comissão eleitoral é importante. Agora, isso quer dizer que a gente não tem melhorias a fazer no processo eleitoral? Não. É fundamental que a gente faça melhorias no processo eleitoral. A Coalizão de Direitos na Rede, que reúne 40 organizações da sociedade civil, das quais o Intervozes participa, o IRIS participa também dessa coalizão. Nós fizemos uma crítica, por exemplo, ao processo eleitoral desse ano, porque o processo eleitoral
é dos setores representados no CGI que não fazem parte do governo federal, certo? Os assentos do governo são nomeados diretamente pelo governo, os outros 11 assentos são eleitos. E quem coordena o processo desses 11 assentos, pelo decreto, é o governo federal. Não nos parece interessante que seja, porque aí sim você pode ter algum tipo de ingerência política nesse processo. Eu acho que o CGI, ao se eleger formando colégios eleitorais representativos de cada setor, ele é um exemplo de forma de escolha de representatividade para vários outros conselhos que a gente não vê funcionando assim no país. Mas o fato do processo depender de uma autorização para ele iniciar por parte do governo federal é um elemento de crítica que a gente acha que a gente precisa discutir e aprimorar, né? Estou colocando isso no sentido de maneira nenhuma colocar nenhum processo eleitoral em suspensão, mas da gente entender que a gente precisa cada vez mais garantir a autonomia desses setores para que a eleição não seja direcionada, manipulada por N interesses. E aí a gente está falando de um setor que tem muitos interesses, não só políticos, mas econômicos também. E aí acho que é importante a gente cada vez mais se debruçar sobre as regras da eleição para transformar esse processo, para melhorar esse processo, que já é bastante rico e é um exemplo. Eu atuo na área da democratização da comunicação, da liberdade de expressão há muito tempo, e em outros espaços a gente sempre defendeu o exemplo do CGI como um modelo interessante de escolha de representação. Então, mas isso não quer dizer que a gente não possa sempre aprimorá-lo, né? Diga, Beth. Opa, sem dúvida, Bia. Beatriz Costa Barbosa, é isso. Aqui nós terminamos a lista dos apresentadores e, pelo que eu estou vendo aqui no chat da Luísa, não há mais perguntas remotas. Então, eu queria saber se alguns dos painelistas ou dos que fizeram questões e que estão presentes aqui no painel querem falar alguma coisa, que se manifestem. Só uma questão, que a gente tem um segundo bloco de perguntas. Bom. Agora é o Santiago que vai fazer uma pergunta para o DM, depois a Sindinei, depois eu novamente. Perfeito. Tá bom. Ok. Então vamos em frente. Só uma coisa, existe uma terceira pergunta remota que eu poderia passar agora. Posso passar agora? Alô? Pode sim. Claro. Ok. Então, de Paulo Lopes, a visão ampla esconde, às vezes, problemas específicos. Por exemplo, na pandemia percebemos que a internet para a saúde é muito importante e com problemas. Não merece uma discussão? Quem responde? CA responde. CA responde? Claro. Olha, essa pergunta é muito interessante, porque essa internet para a saúde é fundamental aqui agora, mas também para os outros setores, né? Porque nessa pandemia, ela demonstrou que nós somos muito frágeis em vários aspectos da nossa comunicação usando a internet. Quando se propôs que se fizesse escola em casa, né, como uma alternativa a ir para a escola, por causa da pandemia e respeitando o isolamento social e etc., a gente, muitos de nós já sabíamos, mas muitos descobriram, de repente, que com um celular pré-pago, com a franquia miserável e custosa, não era possível fazer escola em casa, né? Então, apareceu, então, de novo, o grande desafio de ter boa conectividade para todos os domicílios, sem exceção. Esse é um grande desafio que nós temos. O sistema de saúde precisa ser muito bem conectado. Agora nós descobrimos que, caramba, tem que fazer isso mesmo, porque vai que tem outra pandemia, e a gente nem saiu dessa, já tem gente pensando em outra, né? E é bom mesmo que pense, né? Porque nós precisamos de todos esses recursos democratizados e eficazes, né? Para que haja
um tratamento adequado e, inclusive, se esses sistemas funcionam bem, uma série de problemas como a divulgação de notícias falsas, etc., pode ser melhor mitigado com um sistema eficiente de saúde interconectado, né? Em que a gente tem clareza de onde pegar a informação adequada e certa e correta, né? E assim por diante. Então, para mim, de repente apareceu para toda a sociedade a importância dessa rede, a importância de ter conexão permanente de qualidade em todos os domicílios, a importância de todos os postos de saúde estarem muito bem conectados, por mais remotos que sejam, né? E a importância da gente estender a nossa rede de excelência dos 30 pontos de troca de tráfego que nós temos, e que é também uma referência mundial, a qualidade desse trabalho de montar esses pontos de troca de tráfego, ela tem que ser estendida para as pontas da melhor maneira possível, porque a internet é para as pontas, não é para os pontos de troca de tráfego, né? Não é para quem está lá na casa de máquinas, é para a pessoa que está em casa tentando se informar, tentando fazer o seu filho estudar, tentando pegar uma informação num telesaúde, que é importantíssimo, né? Eu tenho lá uma experiência muito gratificante com o telesaúde da Universidade Federal do Maranhão, maravilhoso, feito no hospital universitário, um trabalho lindo, né? E com todas essas dificuldades de conectividade, né? Que o trabalho deles poderia chegar muito melhor na ponta se essa conectividade já tivesse muito mais abrangente e de qualidade. Então, é isso que eu posso agregar aqui nessa pequena resposta. O que mais agora? Então, voltamos agora para perguntas e respostas locais. Então, vamos lá. Quem é o primeiro ou primeira? Eu posso seguir, Céa, muito obrigado, porque justamente nesse sentido, né? Pode ir. Travou? Caiu? Parece que o Santiago travou. Aqui está funcionando. Acho que o Santiago travou, viu, Céa? Né? Não é o Santiago do Chile, é o nosso Santiago aqui, né? Então, nesse caso, enquanto o Santiago retoma, eu posso prosseguir para a próxima pergunta com o Nivaldo. Nivaldo, se você quiser concluir um pouco a atividade que a gente estava falando das câmeras, que foi interrompido, de forma bem breve, para que a gente possa direcionar a próxima pergunta, que é justamente sobre os padrões técnicos para a infraestrutura da rede. E é algo que a gente já estava comentando aqui no painel, com os comentários também que foram tecidos pelo CA e com a pergunta remota que nós tivemos. E o que a gente gostaria de trazer sobre esses padrões técnicos é tanto as iniciativas do CGI, como de que forma seria possível viabilizar uma maior divulgação e também um maior exercício dessas iniciativas, como, por exemplo, o próprio trabalho que a gente tem exercido com o medidor do CIMET e demais iniciativas do CGI que são muito úteis para a população, para o usuário final, e que a gente ainda precisa levá-las a conhecimento. Então, com o trabalho que o CGI vem exercendo, como você enxerga essas iniciativas e de que forma a rede que nós temos, que é a rede de jovens egressos de programas IUFES e que também são engajados com a governança da internet, podem atuar como multiplicadores para que essas iniciativas cheguem ao usuário final e tenham maior eficácia em todas as regiões do Brasil. Pode começar. Paloma, espero que não caia agora, mas acontece, né? Você falou uma coisa do teste de velocidade, eu não sei até onde eu falei, mas um dos principais trabalhos que o CGI faz é essa questão do teste de velocidade. Há 10 anos atrás foi feito esse projeto, eu participei do projeto piloto, e hoje eu não vejo possibilidade, eu não conheço outro teste de velocidade na rede, mas eu vejo isso com muita importância para a sociedade usuária de internet, para poder cobrar dos provedores das teles a velocidade que eles vendem para a gente. Eu toda hora estou aqui na minha residência em São Paulo, estou medindo no meu iPad, no meu smartphone, no meu computador, a velocidade da internet. Isso é muito importante, principalmente agora que nós estamos nessa pandemia e precisamos de banda para fazer as videoconferências, que nem a gente estava fazendo aí. Caiu a conexão, a gente não sabe por quê. Mas com todos esses testes que a gente faz no Brasil,
o NIC-BR, de uma forma totalmente independente, tá? Porque é um órgão sem fins lucrativos, ele vai marcando esses pontos e consegue até fornecer para o usuário, através desse CIMET, qual o provedor que ele pode escolher naquela região. Qual o melhor provedor? Porque existe um mapa. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver um mapa dos serviços de medição da internet. Uma outra atividade do CGI é o PTT, que o CA acabou de falar. Eu não quero ser redundante, mas é um dos maiores pontos de troca de tráfego do mundo e está avançando de uma forma fantástica no Brasil. Hoje eu acabei vendo na internet aqui o gráfico, quem quiser acompanhar os nossos consumo do tráfego, entra lá no site do IXBR, agregado. Hoje eu consegui constatar, na hora que eu consultei, que eu estava com 13,16 terabytes de acesso. Então, isso é fantástico, porque está possibilitando que a comunicação entre as pontas seja feita de uma forma mais rápida e mais segura e tornar a internet mais resiliente e de uma forma que dê mais confiança para a sociedade da internet. Voltando ao assunto, Paloma, você falou de dar possibilidades para os jovens participarem. Nessas câmaras setoriais que estão sendo readequadas, é um novo começo. Eu me comprometo aí de procurar fazer com que elas funcionem no CGI. Eu vou propor na próxima reunião que os jovens do IUF sejam convidados a participar dessas câmaras para multiplicar o conhecimento. Porque esse é o objetivo do CGI. Na hora que a gente tiver um projeto, vocês participarem com a gente para a gente poder divulgar esse conhecimento, tá? E o CGI tem que trabalhar um pouquinho mais nessa divulgação, porque nós temos muitos recursos e tem muitos aplicativos que podem ser utilizados pelas escolas, universidades, pelo sistema da política, o executivo, o judiciário, todos esses cursos que a gente faz estão disponibilizados lá, só a gente só precisa multiplicar o conhecimento. Então, é isso que eu tenho a dizer para você. Obrigado. Alguém está falando comigo aqui? A Cindy? Excelente, muito obrigada, Nivaldo. Obrigada pelas apresentações. E acredito que essas iniciativas, realmente, de que os conselheiros têm essa possibilidade de poder trazer novas propostas para a inclusão dos jovens, muito além da capacitação do programa IUF e também o reconhecimento do trabalho que nós podemos exercer e temos exercido como profissionais da internet, que têm trabalhado na governança da internet, que querem continuar o legado que vocês vêm tão brilhantemente desenvolvendo no Brasil, para que a gente possa continuar sendo uma referência no exercício da governança da internet e no multissetorialismo. E com certeza essas iniciativas são o que vão tornar possível e que vão viabilizar essa continuidade, em especial no momento em que nós vivemos, tanto com a pandemia, tanto com todas as nossas questões e desafios políticos e culturais, que tem tornado cada vez mais claro a importância de uma internet segura, estável e que tenha o cumprimento a todos os princípios da boa governança. Então, muito obrigada, e agora a gente vai continuar com a série de perguntas. Ok. Queria só fazer uma observação. Nós hoje estamos fazendo esse trabalho aqui online e quando a pandemia acabar, não pensem que isso vai acabar. Isso virou o novo normal, eu diria. Nós vamos estar trabalhando em reuniões presenciais combinadas com reuniões online. Isso é algo que veio para ficar. E eu acho isso de uma importância extrema e mais ainda reforça a ideia da conectividade na ponta. Nós precisamos ter boa conectividade na ponta, generalizada, para possibilitar que haja realmente grande participação usando, não presencialmente, usando esses meios online. Então, agora a última pergunta seria da Paloma. Eu vou fazer a minha pergunta e vou passar a palavra para o Santiago para ele emendar dele já, porque ele caiu naquele momento e não deu para ele fazer a pergunta dele. Mas a minha pergunta seria sobre como a gente consegue
maximizar a transparência dentro do Comitê Gestor da Internet. E dentro dessa transparência, eu também queria trazer duas questões para a gente ter atenção, porque hoje em dia, quando a gente fala de transparência, a gente quase que necessariamente fala de uma transparência mediada, né? Por uma tecnologia, por um computador. E essa mediação traz questões que alteram completamente o modo como a gente exige e pratica a transparência. Por exemplo, antes, a transparência, vamos dizer, tradicional, ela era bilateral, muitas vezes face a face. Hoje em dia, ela pode dizer que é até unilateral. Então, a gente não tem um feedback momentâneo, na hora, entre os comunicadores. E, às vezes, essa unilateralidade pode causar certa descontextualização da informação que está sendo repassada para o interlocutor. Por exemplo, às vezes isso me lembra muito da proposta de transmissão online das reuniões do Pleno, que eu acho que é uma proposta que a gente precisa debater mais. É muito importante a gente debater essa e outros mecanismos de transparência. Só que, ao mesmo tempo, eu me pergunto se, às vezes, a reunião do Pleno não diz respeito a apenas parte das atividades do CGI, porque, como o Nivaldo muito bem falou, o CGI tem outros recursos, outros grupos operativos. Então, de repente, a gente vê essas atividades do CGI apenas no Pleno, não contemplaria a totalidade dos esforços e deliberações que o comitê desenvolve. Então, Bia, eu queria te passar essa pergunta e eu acho que vai ser muito bom você responder essa pergunta, porque você tem uma visão de quem não era conselheira, então você tem essa visão de como era a transparência do comitê, e eu também queria saber quais são as propostas que você vê no caminho da gente conseguir superar as medidas opacas que ainda são barreiras para a transparência. Obrigada, Paloma. Eu vou tentar falar rápido, não que o tema não mereça uma grande discussão, mas para a gente poder dar conta de respeitar o tempo aqui do nosso workshop. Só uma observação, Bia, nós temos até as 17h40, temos um pouquinho mais de tempo. Tá ótimo, porque o Demi ainda tem mais uma pergunta complexa para responder depois na fila. Não, eu acho que a gente precisa, e o exercício de transparência é um exercício cultural que a gente precisa construir na sociedade, né? Acho que o Brasil avançou muito desde a aprovação da Lei de Acesso à Informação, mas a gente ainda tem setores com muita resistência ao exercício da transparência, e aí não é só o setor público, você tem, e a gente está falando aqui de um comitê que tem empresas, que tem organizações acadêmicas, que tem organizações do terceiro setor. Então, o problema não é só a falta de transparência do poder público, eu acho que é um debate que a gente precisa fazer e começar a funcionar numa lógica de transparência ativa do Comitê Gestor da Internet. Acho que o comitê faz um esforço, divulga as atas das suas reuniões, todas as deliberações estão publicadas no site. Há um esforço, inclusive, de assessoria de imprensa, porque a gente sabe que os meios de comunicação têm um papel fundamental em disseminar ainda mais informação. Às vezes não basta você colocar ali no site, as pessoas vão ter que ter o interesse de irem buscar isso. O CGI usa as redes sociais para disseminar as suas resoluções e os seus posicionamentos também. Tudo isso eu acho que é um esforço de transparência ativa, mas Paloma falou especificamente da questão da reunião. Esse é um debate que a gente faz, assim. Me parece importante que ao menos algumas reuniões comecem a ser transmitidas, né? E aí não só reuniões do Pleno, como você falou, mas também das câmaras e, eventualmente, reuniões dos grupos de trabalho também, que estão previstos no regimento. Agora, o debate de transparência, para mim, ele está diretamente relacionado ao debate de participação. Porque se a gente não fomentar uma ampliação da participação no Comitê Gestor da Internet, acho que esse workshop que vocês estão fazendo aqui é justamente para nos provocar em relação a isso, essa transparência vai significar publicar as coisas no site ou gerar um link para a transmissão de uma reunião que não necessariamente a transparência vai gerar alguma coisa de transformação dentro do Comitê Gestor. E aí nós precisamos de muita transformação, gente. Nós estamos numa gestão em que, das 11 pessoas que foram eleitas, só 3 são mulheres. E é a gestão que mais teve mulheres. Tipo, nunca teve 3 mulheres eleitas no Comitê Gestor da Internet, de 11. A gente não tem nenhum negro, nenhuma negra
enquanto conselheiro do Comitê Gestor da Internet. Jovens são raros na história do Comitê Gestor da Internet. Então, a gente, por exemplo, na Coalizão Direitos na Rede, nós temos uma proposta, inclusive, de rotatividade na representação, porque tem vários conselheiros que são conselheiros desde que o Comitê Gestor da Internet foi criado, né? Uma coisa tá numa função como a do professor Demi, que é um assento de notório saber, que é fundamental de ser mantido no Comitê Gestor da Internet. A outra é, como é que a sociedade civil deve rodiziar? Como é que a academia deve rodiziar? Como é que o setor empresarial deve rodiziar e deve buscar essa diversidade para o conjunto? As câmaras, que o Nivaldo já falou, são um espaço fundamental de ampliação da participação, porque as câmaras não são para os conselheiros, as câmaras são para outras organizações que não integram o pleno. E aí é importante a gente falar que as câmaras não estão funcionando em sua plenitude desde 2016. Elas não estão se reunindo sistematicamente, periodicamente, desde 2016. Então, uma das coisas que a gente já colocou em discussão agora nesse início de gestão, que a gente precisa retomar o funcionamento de todas as câmaras. E aí não estou entrando... não vou entrar no mérito de por que uma funcionou, por que outra não funcionou, mas as câmaras são um espaço fundamental para essa participação acontecer, então elas precisam se reunir de uma maneira sistemática. E nessa ideia, né, do novo normal que o CA trouxe aqui, se for para a gente garantir, pelo menos que elas se reúnam de uma maneira virtual, é fundamental que elas se reúnam, né, que não haja esse impeditivo para a gente fazer isso. Na plataforma que a Coalizão Direitos na Rede apresentou para o processo eleitoral dessa nova gestão do CGI, a Coalizão defendeu não só a transmissão de algumas reuniões como um mecanismo de transparência, mas defendeu também a realização de consultas públicas. O Comitê Gestor da Internet fez uma consulta pública super importante em 2017, a gente precisa dar consequência ao resultado dessa consulta pública, a realização de audiências, né? Para além dos seminários e dos espaços de formação, acho que ter mecanismos que chamem a participação direta de uma maneira mais ativa, eu acho que é um esforço que a gente está tentando fazer, e o FIB, sem dúvida, é um espaço fundamental que vocês estão ocupando muito bem para fazer esse tipo de questionamento, e agradeço muito a pergunta sobre esse tema, porque é um tema caro e que eu pretendo, assim como o Nivaldo já falou, de sugerir à juventude, que a gente né, traga os jovens do Youth para as câmaras. Eu acho que esse tema da participação, da ampliação da participação, é algo que é fundamental da gente fazer, e fazer sem medo, porque eu acho que a ampliação da participação é o que pode fortalecer ainda mais o Comitê Gestor da Internet, para que mais setores defendam o comitê e entendam a sua importância, né? A democratização da participação, ela não é uma ameaça para o Comitê Gestor da Internet, muito pelo contrário, ela é uma ferramenta para o seu fortalecimento. Obrigada. Muito bom. O que falta agora? Temos ainda cerca de 10 minutos. Certo. Vou aproveitar, então, para fazer um agradecimento à nossa relatora desse painel, que é a Giovana Carneiro. Agradecer novamente também a toda a organização do evento e a Giovana por estar participando conosco aqui. Ela também é jovem e vem do ITS Rio de Janeiro. Nesse sentido, de tudo que a gente vem conversando um pouco da transparência, da multissetorialidade do CGI, né, do grupo de trabalho, o braço operacional, né, o campo de trabalho efetivo, administrativo e operacional são o NIC-BR, né, e os seus braços, como o Registro BR, o CETIC e demais braços que compõem a governança da internet no Brasil por meio das deliberações do CGI. Nesse sentido, gostaria de perguntar ao Demi ou aos demais conselheiros que participam, como esses braços que foram criados ao longo da história da governança, né, em 96, o registro automatizou a nominação desses registros, em 95 foi criado o próprio CGI, né, em 97 foi a criação do CERT-BR, né, do Centro de Estudos e Resposta ao Treinamento de Incidentes de Segurança no Brasil, e aí em 2000, a criação, na década de 2000, a criação do NIC-BR. Bom, todos esses braços, né, vieram para responder demandas da evolução da internet, então eu gostaria de saber
quais são as novas respostas que a gente tem pela frente por conta da pandemia, por conta da evolução acelerada da internet para o futuro da governança. Muito bem. Falo eu, então. Vamos lá. Gostei muito da pergunta. E eu vou primeiro tentar contextualizar isso aí para ficar mais claro. Então, veja, o que acontecia nos anos 80, e o CA está aí para me corroborar ou desmentir se for o caso, é que era o grande problema das universidades, da academia, era ter uma conexão a redes acadêmicas no exterior. Então, o grande problema na época era o fio, a conexão, o canal que levava a gente a algum lugar para depois jogar lá naquilo bits para cá e para lá e tudo mais. Então, o problema era quase físico, como conseguir uma conexão, quem aceitaria a nossa conexão do lado de lá, quem faria a conexão do lado de cá e quanto isso estaria no ar. O segundo problema, isso foi conseguido em 87, quando o LNCC se ligou a Maryland, quando a FAPESP se ligou ao Fermi, então conseguimos um canal. O segundo problema era, muito bem, agora que temos um canal, que linguagem vai ser falada nesse canal? A linguagem dependia muito da máquina que cada um tinha, e por vários motivos foi escolhido inicialmente o BitNet, que era uma linguagem importante. Então já resolvemos o canal, já resolvemos que língua se fala nesse canal. Por enquanto era a academia, a RNP estava se montando, em 89 a RNP também foi montada, então isso começou a se articular. E aí, o primeiro problema que apareceu em seguida, isso apareceu para nós bastante claro, era que precisaríamos dar nome às máquinas. Íamos ter um monte de máquinas e a ideia inicial na BitNet era começar todas com o prefixo BR. Então, BRUSP, BRUC, BR-UFMG. E depois se viu que isso não era bom, porque tinha Brooklyn também lá fora, tinha um monte de coisas, e uma tabela com um único nível era muito ruim. A tabela que dava mais vazão para isso era a tabela que a internet tinha criado, que o UCP usava também, que era uma tabela hierárquica. Então, em 89, 18 de abril de 89, nós registramos o .br, pedimos a delegação do .br para o time de redes que estava lá com a gente na FAPESP, para poder dar nome às máquinas, para ter um sobrenome para todo mundo, mesmo sem ter internet ainda, que entra no ar no começo de 91. Então, veja, esse registro BR, que passou a registrar nomes, que é o NIC, né, começou, na verdade, em 89, quando a gente tinha o BR, e em 91 começou a colocar coisas lá dentro, porque em 91 a internet já estava sendo usada e nós decidimos que iríamos colocar debaixo do BR. Então a ideia foi, vamos fazer ComBR, NetBR, OrgBR, GovBR, porque assim a gente consegue dar uma hierarquia e dentro do GovBR criar SP-GovBR, RJ-GovBR e tudo mais. Então, essa era a nossa posição naquela altura do campeonato, mas certamente alguém precisaria ser criado um corpo que pudesse orientar para onde isso iria criar, para onde isso iria crescer depois. E aí, CA, o Ivan, o Tadal, esse pessoal todo se envolveu em criar o CG, que é criado em 95. Então, antes do CG, 91, nós tínhamos o registro funcionando, em 94 nós ganhamos os IPs para distribuir para o Brasil, então o NIC estava praticamente montado em 94 com IPs e números para distribuir para o Brasil. Só que ele não existia como entidade, o NIC era um grupo de pessoas que estava dentro da FAPESP naquela época, e esse grupo de pessoas se manteve, exceto os que faleceram, o Gomit faleceu, o Wilson faleceu, ainda continua vivo por aqui, mas tirando esse pessoal, o Fred se juntou ao time rapidamente, esse time é o mesmo. Então, digo isso porque isso fortalece quando a gente tem questionamentos na justiça, vamos falar como o CG entregou o BR para não sei quem, quer dizer, isso nunca aconteceu, quer dizer, o BR vem na linha constante desde o começo dos tempos, com o mesmo time, e esse time que não tinha formatação específica foi ganhando roupagem institucional. Para vocês terem uma ideia, então, o CERT, por exemplo, que é um grupo de segurança, foi criado em 96, 97, com o nome de NBSO. O que é NBSO? NIC BR Security Office, ou seja, o escritório de segurança do NIC. Não tinha NIC ainda, mas tinha o NBSO. Então, o NBSO, que era o NIC, Security Brazilian Office, virou CERT, porque era um nome internacionalmente conhecido, e o NIC em si teve um CNPJ em 2003, final de 2002, mas como era a mudança de governo, o Ivan, que era o coordenador do CG, resolveu deixar isso para o próximo governo, então o próximo governo retomou isso aí, em 2003 retomou-se a discussão do NIC, que foi investido institucionalmente em 2005. Ainda em 1998, só para levar mais um ponto, nós começamos, em 97, o Silvio Meira, um dos componentes do CG na época, propôs que se cobrasse o BR.
Veja, o BR não era fonte de nada, o CG não tinha recurso nenhum quando foi criado em 95, eram 9 indivíduos, a gente tinha que se dar um jeito de comprar passagem para ir para Brasília, para fazer a reunião quando era em Brasília, se propôs grupos de trabalho de voluntários para fazer coisas como economia de rede, museus em rede, conteúdos em rede, todos baseados em voluntarismo. Quando em 97 passamos a cobrar, aí apareceu o braço, quer dizer, por volta de 2000, o NIC, o que não existia ainda, mas o CG com o dinheiro do BR, já tinha condições de fazer coisas. Então, em vez de simplesmente ser um órgão que tentava dar orientações, passou até braço. Um dos pontos que foi logo de cara, em 98, foi a criação do primeiro ponto de troca de tráfego, ainda na FAPESP. Depois disso aí foi desativado e a iniciativa foi retomada já quando a gente estava nas instalações que estamos hoje lá nas Nações Unidas. Então, essa é uma linha contínua que vem desde 88, mais ou menos, até agora, em que foi sendo revestido capas e capas de segurança, de blindagem formal, para que isso pudesse controlar o orçamento, para pudesse fazer investimento e tudo mais. E quando o BR se mostrou muito rentável, no sentido que dava retorno, e todo o retorno ia ser reinvestido para a internet, pudemos criar coisas como o CIMET, que mede banda larga, como o CETIC, que faz as estatísticas e todo mundo acompanha essas coisas para cá e para lá. Então, são criações, é claro que a decisão é do CG de aplicar os recursos no novo projeto, o pessoal que executa isso é o núcleo original que foi se expandindo e foi ganhando novas formas. Toda vez que a gente tem uma nova proposta de ter um novo centro, a gente examina isso e faz ou não faz. O CG também pode aplicar recursos em outras áreas fora das atividades centrais dele, mas normalmente ele presta bastante atenção no que deve ser feito para o bem da internet brasileira, dentro do que a gente consegue tocar do NIC BR. Então, o que eu queria dizer é que às vezes surge, digamos, uma imagem, não, mas em 2005 o CG acordou e decidiu que ia pegar o BR e dar para o NIC. Quer dizer, isso não é bem assim, na verdade o BR existia antes, o BR segue em linha desde 89 até agora, é só olhar a base do Ayana, que é a mesma entrada de registro desde 18 de abril de 89, e o CG foi o jeito institucional, primeiro, de introduzir todo mundo na discussão de governança da internet, todo mundo podendo dizer para onde a coisa vai, para onde a coisa não vai, com os músculos que agora o registro brasileiro poderia proporcionar. Então, essa é uma simbiose, na minha opinião, muito bem sucedida, muito vitoriosa, e a gente fica muito feliz de estar participando disso e ver que, acho que é o exemplo mundial mais notável, não sei se tem outro, em que os recursos da internet voltam para a internet a partir do próprio registro e da distribuição de números IP. Não sei se eu consegui atender a pergunta aí, mas eu pelo menos dei uma historiazinha aí. Bom, Demi, obrigado. Nós estamos praticamente no fim, temos 3 minutos. Eu quero fazer um anúncio de uma atividade cultural que vai começar às 18 horas. O endereço dessa atividade está no site do FIB, e que é uma roda de samba Ribeira Boêmia. Eu acho que é bom vocês se munirem de latinhas de cerveja ou algo assim e assistirem essa roda de samba, tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Temos cerca de 3 minutos. Paloma, não quer falar mais nada? Santiago, Bia? Eu acho que eu só tenho a agradecer imensamente a esse diálogo com os meus pares geracionais, com os jovens que estão aqui, com os atuais conselheiros, com o moderador excelente que a gente tem também, e saibam que esse diálogo, essa oportunidade que vocês dão para a gente, essa abertura, motiva a gente a seguir essa carreira que a gente ainda sonha em construir em temas de governança da internet. Então, muito obrigada pelo apoio e pelo diálogo aberto. Também queria agradecer imensamente a todos os participantes que colaboraram com esse workshop, com o engajamento que vocês tiveram, e principalmente pelas iniciativas do CGI, como o Programa IUF, como o EGI, que possibilitaram que nós tivéssemos a capacitação e que nós tivéssemos a base para estar conversando com vocês aqui hoje e para estar desenvolvendo atividades que contribuem para a governança da internet no Brasil. Então, muito obrigada por terem construído todo esse legado e por estarem nos oportunizando a continuar ele. Muito bem. Encerramos, então, e vamos para a roda de samba. Então, obrigado a todos e todas. Foi excelente para mim. Uma pena que eu não pude entrar logo no começo, porque o roteador se recusou a colaborar, mas depois funcionou. E vamos em frente. Obrigado a todas e todos.
Gostei de te ver, C.A. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado.